Parece intuitivo que um teste para Covid mais sensível é melhor do que um menos sensível. No entanto, você também pode ter visto notícias sugerindo que alguns testes para Covid são muito sensíveis, ou que testes mais baratos e rápidos, e ainda menos sensíveis, podem ser melhores. Mas por que eles seriam melhores? E melhor para quê? De acordo com especialistas em saúde pública de Harvard e da Brown University, no primeiro semestre de 2020, os Estados Unidos precisavam fazer 8 vezes mais testes para suprimir a Covid-19. A Índia precisava fazer 4 vezes mais testes. O Brasil precisava fazer 66 vezes mais testes e ainda precisamos testar muito mais do que estamos testando hoje. A Bolívia precisava fazer 140 vezes mais testes e o México precisava fazer mais de 400 vezes mais testes. A ideia por trás de dizer os testes Covid são muito caros e muito sensíveis é que parte do que impede os países de fazer testes o suficiente é o tipo de teste que está sendo usado. O padrão ouro atual para verificar a presença do Covid é um teste de PCR, do cotonete nasal. Esse teste é altamente sensível, o que significa que é capaz de detectar a presença do vírus mesmo em níveis muito baixos de carga viral. Isso é ótimo para um médico que deseja saber se o seu paciente foi infectado com Covid-19. Mas se você está rastreando uma comunidade inteira para os surtos de Covid, então os testes de PCR têm algumas desvantagens. Primeiro, os testes são caros. Para evitar ir à falência, muitos lugares estão se concentrando em testar apenas pessoas que já tiveram sintomas de Covid ou que foram recentemente expostas a alguém com Covid. E esse é o nosso caso. Usar apenas testes caros significa que nós não testamos e, portanto, não pegamos a maioria das pessoas que são contagiosas sem mostrar os sintomas. E sabemos que uma porção significativa de transmissão da Covid vem dessas pessoas assintomáticas. Em segundo lugar, os testes de PCR demoram. Geralmente levam alguns dias para os resultados voltarem do laboratório. É assim que a carga viral típica em uma pessoa infectada se parece ao longo do tempo. Elas são mais infecciosas em torno do pico e a sua infecciosidade diminui depois. Portanto, se os resultados dos testes demorarem alguns dias para voltar, é provável que você perca esse pico, o que significa perder a janela de tempo durante a qual a pessoa tem a maior probabilidade de infectar outras pessoas. Essencialmente, embora o PCR seja muito sensível, também é caro e lento. Portanto, embora seja ótimo para o diagnóstico, pode não ser o melhor teste para a triagem de uma comunidade. E as alternativas de teste mais baratas e rápidas, sem surpresa, não são tão sensíveis quanto ele. Mas, e este é um ponto muito sutil, e mesmo se o PCR fosse barato e rápido, talvez não importasse, mas, quando se trata da triagem de uma comunidade, a alta sensibilidade do PCR pode ser uma desvantagem. O PCR pode detectar cargas virais muito baixas, o que é ótimo se acontecer de você testar alguém muito cedo em uma infecção, ou muito tarde e quiser confirmar se essa pessoa foi infectada. Mas, a sensibilidade também significa que uma pessoa pode testar positivo para a infecção quando basicamente nem estiver mais infecciosa. E de fato, o PCR é tão sensível que pode detectar fragmentos virais e dar um resultado positivo mesmo quando não há mais o vírus viável. Portanto, é provável que, ao usar os testes PCR, estejamos colocando em quarentena e rastreando o contato de algumas pessoas quando não precisamos. Não é que o PCR seja um teste ruim, na verdade é um ótimo teste para o que foi projetado para fazer, que é detectar com precisão e confiabilidade até mesmo cargas virais muito baixas. Acontece que é mais caro, mais lento e talvez até mais sensível do que o ideal para a triagem de uma comunidade. Um teste menos sensível poderia detectar tantas pessoas altamente infecciosas quanto o PCR, mas não detectaria pessoas pós-infecciosas, o que você pode argumentar que é uma boa coisa para fins de triagem, uma vez que essas pessoas não são mais uma ameaça significativa. A desvantagem é que você também sentirá a falta de pessoas pré-infecciosas, o que aí sim, sem dúvida, é uma coisa ruim. Mas a matemática mostra que se você tiver um teste um pouco menos sensível do que o PCR, mas usá-lo com muito mais frequência, então você terá uma maior probabilidade de detectar uma infecção em comparação com o teste de PCR feito em menor frequência. Assim, você pode identificar mais infecções em geral. Tudo isso sugere que se você está tentando rastrear surtos de Covid em uma comunidade, você pode conseguir mais testes rápidos com o seu dinheiro do que conseguiria com testes de PCR. Ou seja, você pode identificar pessoas mais infecciosas mais rapidamente por menos dinheiro. Claro, desde que os testes rápidos sejam apenas um pouco menos sensíveis do que os de PCR e muito mais baratos. O teste rápido não substitui o teste de PCR em um ambiente clínico e nem substitui o uso de máscaras, distanciamento físico, lavagem de mãos e assim por diante. E se o teste PCR custasse 1/10 do que custava e levasse 1/10 do tempo,
provavelmente não estaríamos tendo essa discussão aqui agora. Mas se vamos testar de maneira ampla e com frequência suficiente para suprimir a Covid, então podemos obter mais pelo nosso dinheiro com testes que são mais baratos, mais rápidos e talvez contra-intuitivamente um pouco menos sensíveis. Ok, então esse é o argumento para o teste rápido, e estão aqui alguns alertas. Nenhum teste médico é perfeito e o resultado negativo não é uma garantia infalível de não estar infectado. Como os testes rápidos são menos sensíveis do que os testes de PCR, é mais provável que pessoas infectadas escapem pelas falhas da testagem. Então, enquanto a Covid for um problema, é importante ainda tomar precauções como usar máscaras e manter o distanciamento social, mesmo que seu teste seja negativo. E para as pessoas que provavelmente foram expostas à Covid, as autoridades de saúde recomendam que elas fiquem em quarentena por 14 dias, independentemente de um resultado de teste negativo ou que seus resultados negativos de teste rápido sejam verificados por um teste PCR. Quando um teste rápido é um pouco menos sensível do que o PCR, as desvantagens de se perder algumas pessoas infectadas podem ser equilibradas pelos benefícios de testes mais comuns e frequentes. Mas isso só funciona até certo ponto. Se a sensibilidade do teste rápido for muito baixa, o custo de perder muitas infecções superará os benefícios da testagem em massa. Felizmente, os testes rápidos para a Covid estão bastante próximos do PCR em suas sensibilidades. O gráfico que mostramos para a carga viral foi baseado em medições de cargas virais de pacientes e, embora todo o resto seja igual, uma carga viral mais alta tende a significar que você é mais infeccioso. Há muitas outras coisas que também podem afetar o quão infeccioso você é. Nós não mencionamos o que acontece quando você não está infectado, mas o teste dá um resultado positivo de qualquer maneira. Isso não é provável em qualquer teste, mas se você está testando um grande número de pessoas com frequência, então apenas por estatística você pode acabar com um grande número de resultados falsos positivos. A taxa de falsos positivos é comparável entre os testes de PCR e os testes rápidos, mas é mais importante com os testes rápidos e baratos, já que a ideia é fazer mais testes. Por fim, vacinas. Então quer dizer que tudo isso se torna irrelevante com a chegada das vacinas? Bom, as vacinas certamente ajudam, mas infelizmente os testes provavelmente ainda desempenharão um papel importante na supressão da Covid por um bom tempo. E isso é realmente um assunto para um outro vídeo. E depois de falar tanto sobre testes que a minha língua já tá até enrolando, eu acho que é meio inevitável a gente pensar sobre o que exatamente é esse tal de teste PCR. E a verdade é que ele é uma ferramenta tão útil que, muito além do diagnóstico de doenças, ele serve também para fazer exames e testes de paternidade e até exames de perícia criminal. Exatamente. Se você quer conhecer um pouquinho mais da história desse teste, saber qual que é a origem por trás do PCR, eu recomendo um vídeo que vai ficar em algum lugar aqui na tela, que é dos nossos amigos da divulgação científica do canal Olá Ciência. Conteúdo sensacional, espero que vocês gostem, valeu e até a próxima!